Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural, que acompanha a pandemia do novo coronavírus, como você bem sabe. No entanto, é um assunto que não pode esperar. A terra arde no Pantanal. 1.700.000 hectares já foram destruídos pelo fogo. Isso é mais de 10% da região do Pantanal. Vamos entender o que está acontecendo com esse importante bioma brasileiro a partir de agora, com o João Farcas, que é fotógrafo e está lançando o livro Pantanal, com fotografias de suas expedições à região, e com Alexandre Bossi, CEO e um dos fundadores do Pandora, presidente da SOS Pantanal e conselheiro do On Safari. Senhores, obrigado pela presença aqui no Capital Natural. Alexandre, eu começo te perguntando sobre o papel do Instituto. O que é o Instituto SOS Pantanal e quais os valores ligados à região, potencial do Pantanal e como apresentar o Pantanal para o resto do Brasil? Obrigado, Pablo, pelo convite. Um prazer participar do programa de vocês e falar sobre o Pantanal. Primeiro, para contar um pouco da SOS, a gente tem mais de 10 anos de história. Eu sou presidente há 2 anos, um instituto que foi fundado pelo Roberto Clabin, e sou parte do conselho já há 5 anos e me tornei presidente no começo do ano passado. O que a gente faz são 2 frentes. A primeira é isso aqui, que a gente está fazendo aqui agora com você. Basicamente contar sobre o Pantanal, dar voz ao pantaneiro e ao Pantanal, e explicar para o brasileiro a beleza que é esse bioma que a gente tem aqui no Brasil, que é a maior planície alagável do mundo, e convidar o brasileiro a vir ao Pantanal, a conhecer o bioma. Isso é uma frente, da SOS. A segunda é conectar o Pantanal aos legisladores. A gente costuma fazer uma conversa com os prefeitos, com os 2 governadores do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, e com o governo federal, para dar voz a esse bioma, para melhorar a legislação tanto econômica, para incentivar a produção sustentável no Pantanal, da pecuária sustentável no Pantanal, e dar voz também ao ecoturismo pantaneiro. Então a gente procura, junto a legisladores, melhorar a legislação e incentivar a parte de preservação econômica do bioma. Então, o Instituto ele trabalha basicamente nessas 2 frentes. A primeira é divulgação do bioma e a segunda é conversando com os governantes. João, as imagens que chegam para a gente do incêndio do Pantanal mostram, além da flora destruída, a fauna também afetada. As araras azuis, os animais que tiveram que sair por conta do fogo. Infelizmente, muitos morreram queimados. Talvez isso demore anos para ser retomado ali na região. Você está lançando um livro agora em setembro, Pantanal, pelo selo Sesc, das suas expedições ao Pantanal. Um trabalho que demorou 5 anos para ser feito. Queria que você falasse um pouco sobre esse livro, o que você registrou nessa obra, enquanto inclusive a gente vai dando uma olhada nas imagens aí. Bom, obrigado pelo convite. Eu também sou um convertido, né? Eu nunca tinha ido ao Pantanal. Quando fui pela primeira vez, a convite desses fazendeiros que estão preocupados com o destino do Pantanal, eu fiquei absolutamente fascinado, né? Pela beleza, pela diversidade, pelo valor que aquilo tem, né? O Pantanal é comovente, ele toca a alma de quem vive lá e também de quem visita. É muito forte. E quando eles me chamaram para fazer essa documentação, eles estavam sempre muito atentos às questões de destruição do Pantanal, da fragilidade do Pantanal. E tanto o assoreamento dos rios, as inundações que não voltam, a mudança de regime de chuvas, tem uma série de fatores que estão interferindo no Pantanal, além do fogo, etc. E o que eu disse para o pessoal foi o seguinte: eu acho que se a gente vier com mais uma má notícia simplesmente, quer dizer, fazer um livro só de coisas ruins ou de coisas que estejam... eu acho que as pessoas já estão quase que cegas para a má notícia. Então a minha proposta foi o seguinte: vamos mostrar, é um pouco isso que o Alexandre está falando, do papel do SOS, quer dizer, vamos mostrar para o brasileiro o que nós temos, a joia que nós temos, porque senão nós vamos destruir o Pantanal antes de conhecer. Então eu falei, vamos fazer um hino de beleza, de amor ao Pantanal,
e no meio a gente vai colocando também os problemas, porque senão é aquele menino problema que só dá problema na escola, ninguém mais quer saber dele, entendeu? Ah, mais um problema, sai daqui, não quero saber. Então as pessoas estão meio cheias, né? Então nós fizemos um livro todo muito em cima da beleza e diversidade do Pantanal. Mas essas fotos, que inclusive foram a capa do livro, elas acabaram se impondo, porque no ano passado, quando fui fotografar o fogo, as imagens são tão acachapantes, são tão fortes, que acabamos mudando a capa do livro e, infelizmente, ele ficou muito temporâneo, quer dizer, porque nós estamos de novo experimentando uma temporada de seca, como poucas vezes se viu no Pantanal, e o fogo é essa loucura. Então, infelizmente, nós tivemos que também dar uma ênfase muito grande para os riscos, para as ameaças e para aquilo que está acontecendo de ruim no Pantanal. João, você citou a ação do homem, você citou o fogo, você citou os fazendeiros que lhe convidaram para que você pudesse conhecer o Pantanal e mostrar essa região belíssima do Brasil. A gente tem inclusive um fazendeiro aqui conversando conosco, que é o Alexandre. Alexandre, como é que a gente pode descrever a situação do Pantanal, a situação da região? Os dois terços que ficam no Mato Grosso do Sul, um terço que fica no Mato Grosso, diante desse fogo e da atividade econômica do local. O incêndio esse ano está sendo muito pior do que o ano passado. Como você disse no começo, mais de 10% do bioma da planície foi queimada, 12% agora, e a gente ainda está no meio de agosto. Então, setembro costuma ser o pior mês da seca. A gente está enfrentando a pior seca, né, talvez da história, mas dos últimos 47 anos, com certeza. Os rios não saíram da calha, ou seja, eles não alagaram a planície esse ano. Então, por conta disso, a planície virou uma pólvora, né, muito quente e com uma matéria orgânica depositada sem ter umidificado durante a época que deveria ter com as cheias, muito seca. Então, isso fez com que a gente tivesse essa situação calamitosa, né? Os dois estados declararam isso, né? Decretaram a estado de calamidade pública, na verdade, por causa do incêndio. E a gente tem agora uma situação econômica também ruim. Por que acontece? As pessoas acham que um incêndio nessa proporção é ruim somente para a fauna e para a flora. É uma catástrofe para os animais e para a vegetação, mas também é ruim para os fazendeiros. O fazendeiro perde as cercas, perde o pasto, né? Se você teve queima agora em agosto do pasto, você vai ter setembro, outubro, o pasto muito pobre para o gado se alimentar. Às vezes você perde o próprio gado no fogo, você perde maquinário, às vezes você perde galpões, e você, nesse estágio de fogo, nesse tamanho de fogo, você tem que proteger a sede e as benfeitorias da fazenda, porque às vezes você não consegue controlar de fato, as labaredas são muito grandes. Então é lamentável não só para a natureza, mas também para a situação econômica da região, né, para os pantaneiros. Bom, nossa primeira pausa no Capital Natural hoje, falando sobre a tragédia que atinge o Pantanal brasileiro, ou seja, que atinge a todos nós, porque o Pantanal é patrimônio nacional desde 1988. Daqui a pouco voltaremos com mais um bloco do Capital Natural. Até já. Estamos de volta com o Capital Natural, hoje falando sobre o incêndio que atinge o Pantanal brasileiro. Vamos aos nossos convidados, o João Farcas, que é fotógrafo, está lançando o livro Pantanal, com fotografias de suas expedições à região, e o Alexandre Bossi, CEO e um dos fundadores do Pandora, presidente da SOS Pantanal e conselheiro do On Safari. João, gostaria de retomar esse segundo bloco com você falando sobre a sua vivência no Pantanal, ou como a dona Conceição Evaristo gosta de chamar, a sua escrevivência. O que você viu do Pantanal, que você conheceu do pantaneiro, das pessoas que lá moram e do cenário que você encontrou? A gente precisaria ter um pouco mais do que umas 2 horas para fazer um resumo, mas vamos tentar. O que mais impressiona no Pantanal, além da sua extensão, da sua dimensão, o Pantanal tem o tamanho de um país.
A gente acha que o Pantanal é uma pequena área lá, mas o Pantanal tem o tamanho da Grécia ou da Síria, é um país. Só que tem o azar de estar no Brasil, onde tem tantas outras coisas que tomam o imaginário da gente, né? Tem as praias, tem o mar, tem a Amazônia. Mas o que impressiona no Pantanal é a grande variedade dos seus biomas. Quer dizer, o pantaneiro já logo te avisa, olha, não existe um Pantanal, existem vários Pantanais. E isso é absolutamente verdadeiro. Quer dizer, você sobrevoa, por exemplo, na região próxima à fazenda lá do Alexandre, não tão longe, os pantaneiros me falavam, você precisa conhecer um buritizal. Eu falava, mas o Buriti não é do Pantanal, o Buriti é do Cerrado. Aí um dia o fazendeiro lá falou, não, vai lá, levanta voo, vai lá ver o buritizal. Aí você voa 10 minutos em cima de uma floresta que só tem buriti. Natural. Quer dizer, é uma coisa assim fabulosa, deslumbrante, né? Depois eles me falavam, não, você precisa ver a florada dos ipês, as piúvas, quando as piúvas florem. Só que isso acontece durante 2 ou 3 semanas e é meio imprevisto, porque pode ser entre julho, agosto e tal, depende da chuva, do calor. Eu nunca conseguia ir, não conseguia uma carona nessa época, até que o ano passado o piloto me ligou e falou, olha, tá florindo, e não tinha gasolina, mas eu consegui uma carona. Quando o avião levantou voo, você vê aquela floresta que na Amazônia seria totalmente verde, você vê uma floresta verde com tufos roxo, cor-de-rosa, com infinitas variações. E isso, se fosse em outro país, assim como no Japão eles reverenciam a florada da cerejeira, se o Brasil fosse um país com um pouco mais de conhecimento do que tem, as pessoas iam para o Pantanal para assistir esse espetáculo, porque é uma coisa absolutamente deslumbrante. Outra coisa que impressiona é a Serra do Maracaju, é quando o Planalto Central cai e aí inicia-se o Pantanal. Aquilo é uma serra vermelha, maravilhosa, e você fica, assim, quer dizer, se fosse na Nova Zelândia, já tinha gente fazendo rapel, já tinha programas para visitar aquilo. Então, quer dizer, o que o Brasil despreza e joga fora aquilo que tem, as pessoas viajam para fora, querem conhecer isso, querem conhecer aquilo, mas se esquecem de ir. Aqui eu vou de 1h30 para Campo Grande, sabe? Tá aqui do lado, é nosso, é maravilhoso. E o pantaneiro, ele traz esse amor pelo Pantanal, é muito evidente. Quer dizer, você conversa com qualquer pessoa do Pantanal, eles falam com orgulho daquilo, é uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que aquilo é um patrimônio absolutamente sem paralelo, porque é muito concentrada a variedade de animais e de biodiversidade. Então é um lugar que nasceu para turismo, para ser conhecido, para ser conservado, para ser explorado no bom sentido. Diante disso, Alexandre, esse fogo atinge o Pantanal durante uma pandemia do novo coronavírus, ou seja, a região já estava afetada no seu turismo, porque muitos locais estão fechados, porque a aviação quase não está funcionando no Brasil, 90% de redução. Como é que o papel do Instituto tem sido alterado, tanto durante a pandemia quanto agora com o incêndio? Como é que funciona o Instituto SOS diante do fogo e diante da pandemia? É um desastre duplo, eu acho. Primeiro porque, de fato, as pousadas estão fechadas e as pousadas trabalham com ecoturismo, né? Então recebem hóspedes e mostram as belezas do Pantanal. Isso, infelizmente, esse ano não é possível, e então elas não estão tendo receita, não estão empregando os guias e etc. E segundo que a pandemia também, ela, não sei se todos sabem, mas boa parte dos brigadistas são indígenas no Mato Grosso do Sul. E, infelizmente, eles não podem trabalhar agora, né, por conta do coronavírus. Então, a brigada de incêndio do Mato Grosso do Sul, do Pantanal, perdeu
boa parte dos brigadistas por conta da pandemia. Então, você tem uma falta de combate, né, por conta dos não brigadistas, os indígenas não estando lá ativamente combatendo os incêndios, e você tem um baque muito grande econômico, né, por conta do não turismo na região esse ano. O Instituto, a gente realiza todo ano a expedição Pantanal. A gente costuma viajar pelo Pantanal visitando pontos turísticos e pousadas, divulgando esses lugares, essas pousadas para o Brasil inteiro. E esse ano a gente não vai fazer, obviamente, por motivos óbvios, né? As pousadas são fechadas. E então o que a gente está sendo bastante ativo nesse ano é basicamente para divulgar a prevenção do fogo, né? Qual a importância de fazer os aceros nas cercas. O acero é basicamente limpar a vegetação nas cercas para preparar as fazendas para incêndios. A gente está esse ano fazendo, para o ano que vem, né, vamos fazer uma cartilha de prevenção e um treinamento na época das cheias junto ao Preve Fogo, Mato Grosso do Sul, para a gente viajar na próxima expedição Pantanal, que deve acontecer em abril do ano que vem, pouco antes da época da seca do ano que vem, para nessa nossa expedição a gente, no trajeto, ir ensinando as pessoas com o Preve Fogo como combater fogo. Então esse ano está sendo basicamente esforços muito concentrados em relação ao incêndio, porque por conta do corona as outras atividades ficaram meio que paradas. Nossa segunda pausa agora no Capital Natural. No terceiro bloco nós voltaremos a falar sobre o incêndio que atinge o Pantanal. Até já. Terceiro bloco do Capital Natural, para falar sobre o incêndio que atinge o Pantanal, temos o João Farcas, fotógrafo, que está lançando o livro Pantanal com fotografias de suas expedições à região, e o Alexandre Bossi, que é CEO e um dos fundadores do Pandora, presidente do Instituto SOS Pantanal e conselheiro do On Safari. João, no último bloco você estava falando sobre a região, descrevendo o Pantanal. O rádio tem a magia de nos trazer um cinema na cabeça. E ouvindo você falar do Pantanal é como se a gente tivesse com um livro do Manuel de Barros aberto. E aí eu lembro de uma passagem de um livro dele, que é um poema, inclusive, com esse título, que desde o começo dos tempos, água e chão se amam. Que soluções você poderia apontar para uma harmonia maior entre homem e natureza? Bom, você faz cada pergunta que vale muito, né? Eu acho que essa é a grande questão da humanidade hoje, quer dizer, como é que a gente trata o semelhante e como é que a gente trata o planeta. Nós não temos sido muito felizes em nenhuma das duas, quer dizer, infelizmente a gente tem muito que aprender. Agora, eu vi, por exemplo, um exemplo lá em Porto Jofre que me impressionou muito. Era uma região de muitas fazendas de gado, na época que o Pantanal era um grande exportador de charque, né? E tem lá grandes fazendas que ficaram inativas ou perderam o seu poder de criar gado, etc. E por uma coincidência, quer dizer, naquela região se matou muita onça, porque a onça era vista como inimiga, porque ela come bezerros, etc. e tal. A cultura era de matar onça. E eu estive lá com o pessoal e eu conversei muito, por exemplo, com um rapaz que era peão lá, e ele acabou virando um pequeno empresário e ele construiu lá uma pousada e ele recebe turistas. E ele me contou isso e ele falou: João, eu fiz tudo isso com o dinheiro da onça. Eu falei: como assim? Ele falou: tudo isso foi feito com o dinheiro do turismo para ver onça. Quer dizer, só no ano de 2019 eles tinham calculado que o movimento turístico lá chegou a mais ou menos 7 milhões de dólares. Então, você vê que essa convivência com a natureza, que é tão menosprezada, porque a nossa tradição tem sido, durante séculos, de tentar dominar a natureza, ou de destruir aquilo que nos ameaça.
E hoje nós vivemos num momento completamente diferente, que o que está valendo é você ser capaz de entender a natureza e tirar dela aquilo que é necessário e importante para a sobrevivência da raça humana, e não destruí-la ou tentar eliminá-la, porque isso é impossível. Quer dizer, o mundo natural está aí, os ventos, as chuvas, o calor, a luz do sol. Então, o Pantanal, para mim, é um exemplo em que há muito para fazer para que a humanidade aprenda o valor da natureza, conviver com ela e retirar, seja a produção econômica através do gado ou de outras coisas, seja do turismo, porque a humanidade precisa conhecer a natureza, tem nisso um paradigma de equilíbrio, de bem-estar, que hoje é fundamental. Fundamental. Eu fiz a pergunta ao João, lembrando de um poema do Manuel de Barros: desde o começo do mundo, água e chão se amam. Jogo para a complementação sua, ô Alexandre, com uma outra passagem de Manuel de Barros. Tu bem quisera saber também o que os passarinhos sabem sobre os ventos. O que os ventos do Pantanal te ensinaram sobre preservação e o que você pode compartilhar conosco? O que eu aprendi lá é com o pantaneiro. O pantaneiro, ele preservou o bioma até hoje. Não sei se vocês sabem, mas o bioma Pantanal é o mais preservado do Brasil. São 85% de cobertura vegetal ainda preservada. As ameaças do Pantanal hoje são quem vem de fora, não é do pantaneiro. O pantaneiro, ele aprendeu a conviver com a natureza e preservar a natureza. A gente tem a ameaça do cerrado, né, das nascentes do Pantanal. São 4.000 nascentes que o Pantanal tem, e nenhuma delas está dentro do Pantanal. Ele recebe as águas do cerrado, que estão vindo poluídas, estão vindo com sedimentos por conta das plantações, e dos novos pantaneiros, que estão vindo para o Pantanal sem a cabeça do antigo pantaneiro de preservação. Então, o que eu aprendi, né, com o Pantanal e com o pantaneiro, eu sou um novo pantaneiro, estou lá há menos de 10 anos, é que o pantaneiro antigo, ele foi o grande responsável por essa preservação. Então, esse convívio natureza e homem, a gente poderia aprender bastante com o pantaneiro, que preservou o Pantanal até hoje. Senhores, a gente está indo para o fim do Capital Natural de hoje, falando sobre o Pantanal, sobre o incêndio que atinge a região. Lembrei de Manuel de Barros, a gente lembrou do homem pantaneiro, da importância da fauna, da flora. E o Caetano Veloso tem uma música chamada Um Índio, que fala do ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Teoricamente é o Pantanal. Como vocês observam o Pantanal nos próximos anos, pós esse incêndio também, inclusive com a flora podendo demorar até 40 anos para se recuperar naquela região, a fauna sendo afetada com as araras azuis, por exemplo, o seu berçário, ou os mamíferos tendo que sair daquela região. Como vocês observam o Pantanal e a esperança pelo óbvio que vai salvar o Pantanal? João, primeiro, por favor. Não é um momento muito fácil, né, para a vida do Pantanal. É um momento muito difícil. O Pantanal é muito frágil. Ele é muito mais frágil do que a Amazônia. A gente fala muito da Amazônia, mas o Pantanal depende totalmente desse equilíbrio entre a água e o chão, como diz o Manuel de Barros, e a beleza dele vem da fragilidade dele, e o valor que o Pantanal tem como produção de natureza vem exatamente dessa fragilidade, desse tênue equilíbrio. Então, para mim, o Pantanal é um grande termômetro do que está acontecendo no planeta. A esperança que eu vejo é nisso que o Alexandre falou, é que o pantaneiro é um apaixonado pelo Pantanal, e o pantaneiro tradicional é um conservacionista no bom sentido, porque ele sempre teve produção agropecuária, mas ele também sabia que a manutenção daquilo era importante. Então, você já vê hoje várias iniciativas, seja no terreno político, seja no terreno de preservação dos mananciais. Por exemplo, eu sei que existe um grupo de trabalho nas nascentes do rio Taquari que está estudando como é possível parar esse assoreamento dos rios. Então, eu acho que a esperança do Pantanal, infelizmente ou felizmente, é o homem.
Quer dizer, o homem que foi responsável pelas transformações que ele está sofrendo é que poderá brecar essas transformações, de alguma forma, aquelas que for possível. Eu, complementando só para dizer que, apesar do momento ser bastante crítico, né, é uma seca seguida, 2 anos seguidos de uma seca muito grave, a gente, e um incêndio que está, mais de 10% da planície foi atingida. Acho que é importante a gente chamar a atenção, aproveitar esse momento para chamar a atenção para o Pantanal e fazer um convite para que todos, né, aqui comecem a prestar atenção. Se puderem, vão visitar o Pantanal. Mato Grosso do Sul é super próximo, as pessoas imaginam que é muito longe, porque a gente acredita que só conhecendo a gente vai conseguir preservar de fato. Então, eu faço um convite aqui não só para chamar a atenção do Pantanal, mas que as pessoas procurem conhecer esse lugar tão bonito do Brasil. E você que está nos acompanhando agora, você pode conhecer o Pantanal, inclusive, durante esse tempo de pandemia, sem ir para lá nesse momento, através do trabalho do OnSafari, do Instituto SOS Pantanal e do livro que o João Farcas está lançando agora em setembro pelo selo Sesc Pantanal. Um trabalho lindíssimo que a gente pôde conferir, inclusive, durante o programa aqui com algumas imagens. João, Alexandre, muito obrigado pela presença aqui no Capital Natural. Uma boa semana aos dois. A você que está nos acompanhando também, uma boa semana pela frente. Acompanhe o trabalho do Capital Natural nas nossas redes sociais. No próximo fim de semana estaremos de volta. Cuide-se. Tchau, tchau.